Vamos falar de precificação no agro? No agro fala-se muito de produtividade, de lucratividade, mas não tem se falado muito sobre precificação, seja ali no caso das multiplicadoras de semente, ou seja nas revendas de insumo. É muito importante a gente trazer o assunto porque tem vários detalhes específicos sobre o setor. Primeiro falar da parte de revenda de insumos, tá? Nas revendas de insumos é um pouco mais simples. Basicamente, além de você trazer o óbvio, que são os custos da compra do produto e os seus custos ali de armazenagem, seja custo de comissão de venda, custo de frete. Existem dois pontos aqui que eu quero trazer além desses, que é muito importante a gente analisar com mais detalhe no nosso setor. Então, desses dois pontos, quero começar falando sobre custo ao longo do tempo. O custo de compra, ele varia se você compra à vista ou a prazo. Se você compra à vista os seus insumos que você vai revender, à medida que o tempo vai passando, você precisa ir considerando o custo de estar com aquele recurso parado no seu estoque. Então é o custo de oportunidade de você estar com dinheiro no banco, ao invés de estar com dinheiro no estoque. Você precisa considerar esse ajuste financeiro do seu estoque, mesmo você tendo comprado ele à vista. O outro lado também é verdade, que é quando você compra a prazo. Se você compra a prazo, então você só vai pagar ele lá na frente, mas você precisa trazer para valor presente aquele custo do seu estoque, porque se você vender ele à vista, mas você comprar a prazo, você precisa considerar também a diferença do financeiro desses desencontros de caixa. Você precisa trazer o seu custo a valor presente também para você conseguir precificar de maneira adequada qual que é o valor de venda para se vender à vista. Mas beleza, trazer no tempo, considerar juros para frente ou para trás, isso já é algo um pouco mais implantado no nosso setor, porque de fato você compra das multinacionais, você compra de fornecedores e considera-se o preço de compra conforme o momento do pagamento, ou seja, existe já embutido ali o custo do financeiro nessa transação, seja para compra, seja para venda, porque o produtor rural já sabe que o preço à vista ali da revenda é um e o preço a prazo é outro. E aí, por último, o terceiro ponto que eu considero essencial, e esse aqui é um pouco mais complexo para as revendas de fato mensurarem e colocarem dentro das ferramentas de precificação, é o caso dos impactos dos planos de incentivo no preço do produto. Existem aqui vertentes que dizem que não se deve considerar para a precificação planos de incentivo, porque é um momento que você começa a vender o produto, você não sabe se você vai atingir o plano de incentivo e você vai ter aquele benefício futuro ou não. Por outro lado, existe a vertente de entendimento que, se você não embutir na sua estratégia de precificação, da sua lista de preço, a previsão desses incentivos, você não vai conseguir estimular os produtos-chave para o atingimento das metas, você não vai conseguir também estimular a composição de portfólio de tal maneira que aí sim você não vai atingir os planos de incentivo. Então é muito importante sim, na hora de montar a precificação dos insumos de uma revenda, você trazer ali qual é a estrutura do plano de incentivo e que tipo de incentivo você quer levar para o seu cliente daquela cadeia que a multinacional traz para a revenda. E além das revendas de insumos, as multiplicadoras de semente, aqui falando agora mais especificamente de multiplicadora de semente de soja, o desafio já é bem maior na hora de montar a precificação dos produtos. Nos pontos que precisam ser levados em consideração para se montar uma precificação adequada de semente de soja, eu vou separar em dois grandes pilares, tá? O primeiro desses pilares é nos royalties. Então, os royalties existem dois tipos, os royalties de biotecnologia e os royalties da genética. Em cima dos royalties, não tem muita coisa aqui para se mexer. Você tem que repassar o custo do royalty que vem da multinacional, seja da biotecnologia, seja da parte da genética, e você tem ali que repassar para o seu cliente, e a sua função, a sua missão é de fato trazer o recolhimento desses royalties. Então você basicamente tem o ganho em cima do repasse do royalty. E aí a outra parte dos custos da semente, fora os royalties, é o custo do germoplasma. Lembrando, germoplasma é a estrutura física da semente que a gente fala, ou seja, é aquela
de fato, o que se enxerga ali é o grãozinho da semente. E aí, no custo do germoplasma, eu vou dividir basicamente em 3 pontos, que é o custo da aquisição da matéria-prima, o custo da produção e o custo da venda. No custo da aquisição da matéria-prima, existem algumas nuances muito específicas do setor, onde, por exemplo, a sementeira ela pode comprar o produto à vista ou a prazo e o momento do pagamento varia muito da maneira que ela fecha ali com o parceiro com que está fazendo a multiplicação da semente dela. Mas basicamente, para se ter noção tanto que isso é complexo, a sementeira, a multiplicadora de semente, ela lança a lista de preço dela antes de fazer a aquisição da matéria-prima, que é um dos custos mais relevantes dentro do preço da semente. Ou seja, basicamente a sementeira, muitas vezes ela lança a lista de preço ali para o centro-norte do Cerrado no final do ano ou no início do ano anterior à safra, sendo que a matéria-prima que ela vai utilizar para produzir a semente, ela só vai colher ali fevereiro ou março daquele ano, ou seja, depois de já ter lançado a lista de preço. E aí entra o grande desafio. Como que você vai montar a sua precificação se você não sabe a que preço que você vai comprar o grão que é a matéria-prima para se fazer aquela semente? É bem difícil e bem complexo. As empresas com uma governança um pouco mais madura e que já têm política de exposição de preço no mercado, costumam fazer travas, seja no mercado futuro ou no mercado de opções, ou de fato já faz a compra do grão de maneira antecipada com seus parceiros fornecedores da matéria-prima, de uma maneira que ela garante parcial ou integralmente o custo que ela vai ter do grão, que é a matéria-prima principal da semente. O segundo ponto é a parte do custo de produção. Dentro de custo de produção, aí não tem muito mistério também. É alocar basicamente o custo de mão de obra direta, custo da fabricação, custo de energia, manutenção da sua indústria, ou seja, da sua UBS, da sua unidade de beneficiamento de semente. É uma indústria. Não tem muita diferenciação de qualquer outra indústria onde você tem que alocar os custos diretos de produção que ocorrem ali dentro do chão fabril. Tem um detalhe dentro do custo de produção que ele é bem específico do setor de semente, que são os descartes de beneficiamento de semente. São 5 possíveis descartes que existem nas sementes de soja no Brasil. O primeiro desses descartes é o descarte do campo de produção, quando você tem um campo que não atinge qualidade suficiente. O segundo descarte é após colheita, faz-se uma análise do grão que chega lá na UBS, no caminhão, para saber se ali de fato está com a umidade adequada, está dentro do índice de pureza adequado, e aí pode-se haver um descarte de entrada de carga. O terceiro descarte é o descarte de beneficiamento, que ali tem os da pré-limpeza, das peneiras, etc., onde tem de fato a separação do que vai dar semente e o que não vai dar semente. O quarto descarte é o descarte por qualidade. Então é aquele descarte das sementes que não têm os 80% de germinação, que não atingem o vigor adequado ou que não estão abaixo do mínimo de qualidade que cada sementeira impõe. Legalmente falando, o mínimo é 80% de germinação, mas cada sementeira tem o seu mínimo ali, tem algumas que o mínimo é 85, 90, 95, enfim, depende aí de cada uma das sementeiras. E por fim tem os descartes de produtos não vendidos. Ao final da safra, as sementeiras têm aqueles materiais que ela não conseguiu comercializar, que podem ter a qualidade ainda, mas que ela simplesmente não conseguiu vender, e que eles serão descartados. Então são 5 tipos de descarte que você pode encontrar. E é muito importante você conseguir mensurar cada um deles e trazer para a visão da precificação, para o custo da tua produção, o que cada um daqueles representa na tua semente pronta. E aí, por fim, nós temos os custos de venda da semente. E aí também aqui não tem nenhum mistério, a gente está falando de frete, a gente está falando... E que aqui eu só trago o fato de que é muito importante você trazer os custos com precisão. Então, se você tem variação na remuneração, no comissionamento da equipe comercial, isso precisa estar refletido aqui na precificação,
O frete varia por praça, varia por tipo, então você precisa considerar se você tem um mix ali mais fretes CIF ou mais fretes FOB, com previsão do seu custo, de acordo com a praça, de acordo com o método de entrega ali que você vai fazer para o seu cliente. Então é muito importante você ter esses detalhamentos dentro das estratégias de precificação. Então, em resumo, revendas. Vocês precisam de 2 fatores complexos. Lembre-se de sempre considerar o efeito do tempo no custo do seu estoque e tenha uma estratégia muito clara de embutir a precificação dos planos de incentivo nos seus produtos. Multiplicadores de semente de soja. Aqui, basicamente, vocês têm que tomar cuidado com 2 números que impactam muito fortemente no seu custo. O primeiro deles é o seu custo de travamento da sua matéria-prima, como e quando você vai fazer isso. E o segundo é como que você vai trazer o impacto dos descartes para a sua precificação. Isso é muito importante para você não perder mão da estratégia de preço de venda e como você vai levar isso para o seu público-alvo. Então vejam, precificar não é pegar simplesmente o custo da compra, jogar a tua margem de X% e bora, vamos para frente, é o preço de venda. Não adianta também você olhar para o seu concorrente e falar, ele está vendendo por X, eu vou vender por 5% a menos e vou ganhar mercado. Não é assim que dá para montar estratégia de precificação de uma maneira saudável, com perpetuidade para o teu negócio. Se você quer saber como montar estrategicamente simuladores de preços para o agronegócio, fique ligado para os próximos conteúdos.